Educadores e educadoras, boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso quarto encontro formativo. Hoje nós queremos iniciar nossa fala deixando uma frase de Rubem Alves, que diz assim: eu quero desaprender para aprender de novo, para as tintas com que me pintaram, desencaixotar emoções, recuperar sentidos. E com essa frase, sintam-se todos abraçados, recebam as nossas boas-vindas ao nosso quarto encontro. Hoje temos a participação especial do nosso jovem querido Luiz, não é? Ele que é formado em letras, teologia, psicanálise, e mais uma vez ele vai compartilhar conosco suas experiências, seus conhecimentos. E desde já, nós queremos te dizer muito obrigada, meu querido, porque sempre que a gente te procura, você está de braços abertos para somar conosco. Muito obrigada pela sua brilhante participação no encontro passado e tenho certeza que esse também será muito bom. E a sua palavra, é muito agradável te ouvir. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar conosco deste encontro. E aos meus queridos e queridas, lindos e lindas educadores, muito obrigada por vocês estarem participando. E vamos agora receber, com aplauso, só batendo as mãozinhas, né? O nosso ilustre palestrante convidado, pastor jovem Luiz Carlos Santos. Fique à vontade, meu querido, para falar conosco nessa parte. Já aproveitando, gostaria de pedir ao professor Roberlan para fazer a mediação no nosso chat, já que a nossa coordenadora Miriam ela não vai poder ficar até o final devido a outro programa que ela tem um encontro marcado, tá bom? Pode ser, professor Roberlan? Positivo e operante. Valeu. Então, vamos agora passar a palavra para... Tá sem áudio, secretária? Liga o áudio. Claro que eu vou chamar de jovem, porque ele é parecido mais ou menos com minha idade, eu vou chamar de jovem Luiz Carlos. Fique à vontade entre nós, meu querido. O áudio, pastor. Ok. Boa tarde a todos. Eu estava clicando no lugar errado. Boa tarde a todos. E para mim, mais uma alegria poder partilhar com vocês um pouco da minha trajetória, porque a gente fala a partir, como dizem os letrados, a partir dos axiomas, dos valores presentes na nossa vida. Ainda que tenhamos o nosso corpus, ainda que tenhamos a nossa teoria, nesse objeto teórico, mas necessariamente eu creio que estas teorias passam também pela nossa leitura, né, de mundo, como o famoso escritor Paulo Freire fala que a leitura do texto é precedida pela leitura de mundo. Eu acredito muito nisso. Um outro teórico fala que o livro não é do autor, não é da Carol Dweck, não é. O teórico, não me recordo, ele fala que o livro é do leitor. Por quê? Antes de nós iniciar aqui, né, na pré-sala, estava rolando a música do Mendes, né, do Fernando Mendes aí, né? Agora, cantar não é minha área, né? Mas é um clássico e eu gosto dessas músicas antigas, assim, sempre que eu posso eu escuto. E as músicas, quando o compositor, quando o cantor faz aquela poesia e música, ele está com uma ideia na cabeça. Mas o sentido, quem vai dar é justamente o receptor. É o leitor, né? Lá na faculdade eu lembro que tinha um componente chamado estética da recepção. É a preocupação como aquela mensagem vai chegar.
não é? Então, o que eu vou falar aqui tem muito a ver com o meu sistema de valores, meu sistema de crenças, minhas andanças, minhas caminhanças. E eu quero compartilhar com vocês, eu quero fazer aqui um diálogo com vocês, né? E, assim, pessoal, eu digo, algumas coisas não tem como. Eu busco ser aqui o mais neutro possível, no sentido das questões da minha fé. Eu busco ser o mais científico possível, afinal de contas, nós estamos num ambiente acadêmico. Mas não tem jeito, porque as coisas da minha fé prevalecem. E se porventura não se sinta desrespeitado se eu colocar alguma coisa assim, mais puxando para lá da igreja, não se sinta desrespeitado, que eu estou invadindo o espaço de vocês, por favor, não. Mas, assim, Deus me guia, né? Deus me guia para eu comprar os livros. Eu me falo assim, com pureza d'alma. É uma coisa, né, que eu sempre gostei de ler. Desde o meu tempo de adolescente aqui na própria igreja, na qual estou aqui usando a sala da igreja para fazer esse momento, e eu comprava meus livros. Eu lembro que eu não tinha dinheiro, mas eu comprava meus livros, né? Não tinha emprego, mas eu comprava meus livros. E depois que eu ingressei na vida acadêmica aí, eu não paro de comprar, né? Aí aquilo que me abençoa, eu também abençoo. Eu levei semana passada em Jequié, dei com um colega. Hoje eu levei para Itaúna, chegou ontem, eu levei para Itaúna, dei para um colega meu, porque eu acredito que as letras mudam, a educação muda. A educação mudou minha vida e muda mesmo. Então, o ano passado, curiosamente, nesse mesmo mês que nós estamos finalizando, eu navegando na rede aí, e aí eu me deparei com esse livro, que foi maio de 2019. Aí, ó. Então, eu comprei, né, esse livro, mas pensa, foram os 4 livros que eu li assim, numa sentada praticamente, né? E eu fichei, tem um fichamento dele todo, mas foi um livro que me ajudou por demais. E quando Miriam me fez a proposta, eu falei, esse título aqui, ó, né, o Mindset, da doutora Carol Dweck. É um livro maravilhoso mesmo. E em cima que eu queria fazer, assim, uns recortes, na verdade, não tem como a gente, né, fazer aqui numa hora, mas eu quero fazer um recorte e estimulá-lo a ler, melhor dizendo, a ler esse livro, a comprar esse livro, né? É barato, é menos de R$50 esse livro. Na Amazon, é menos de R$50. Quem tem lá o Amazon Prime, o frete é gratuito, né? Então, vale muito a pena. Você que é educador, você que é pai, você tem que ler. Porque, pessoal, assim, ó, não faz sentido. Observe. Não faz sentido. Um vaqueiro não conhecer de boi. Não faz sentido. Né? Não faz sentido um pedreiro não conhecer o material de construção dele, né? Não faz sentido. E não faz sentido um pastor não entender de ovelha, não entender de gente. Então, assim, eu melhorei o meu trabalho aqui na igreja, o meu trabalho como homem, eu melhorei como marido, como pai, a partir, como filho, né, que sou, a partir dessas compreensões, desses conhecimentos, né? Então, a gente tem, eu falei dias atrás com um colega meu, eu falei assim, eu não quero nem amizade com um pastor, né? A gente estava conversando com um pastor, né? Eu não quero nem amizade com um colega que não é um leitor. Sabe? Eu não quero, porque vai me acrescentar o quê, gente? Com todo respeito, não vai me acrescentar o quê? Você imagina, eu me formei em 2003, dezembro de 2003 eu me formei. Já estamos caminhando para 20 anos. Você já pensou se de lá para cá eu não lesse um livro? Eu não participasse de nenhum congresso? Você já pensou? Você consegue conceber um médico que se formou há 20 anos atrás, até os nomes dos remédios, né? Agarol, Cibalene, Milhoral, né? Esses nomes assim antigos, né? Que já ganharam nova roupagem. Você já pensou?
você, sinceramente, você iria num médico, né, que formou-se há 20 anos atrás e ficou lá no seu cantinho, nunca leu um livro, não vai no congresso, não, percebe? Não é difícil. Então, assim, eu tenho muita dificuldade com um profissional que, um professor, né, nós estamos tratando aqui de um professor, que é o guia, né, a palavra certa mesmo é essa, guia, né, um guia que ele não se recicla, né, voltar ao ciclo, ele não se renova, não estuda, né, não lê um livro, não compra um livro, não investe um real, né, lendo um livro, né. Então, é com esse espírito que eu quero fazer essa provocação aqui para vocês, ok? Então, eu coloquei, assim, um título aí só para a gente se guiar a respeito de sucesso e fracasso, porque está muito em voga, né? Essa questão de sucesso e fracasso. Até antes da pandemia, estava muito em voga a questão dos coaches, né? Os treinadores, né? Vamos assim dizer, né? Então, era curso de coach daqui, curso de coach dali, até pastor entrou nessa onda aí, padre, né, coach, professor, coach, né, e tal, e tanta gente fazendo cursos, era o curso de 5 mil, curso de 10 mil, curso de não sei quantos mil, enfim, né. E, só que aí, sim, aquelas teorias dos coaches, a maioria delas, o Covid levou tudo, porque os coaches sumiram. As teorias sumiram. Então, gente, não tem mágica. Não tem mágica. Mr. M é uma figura do imaginário. Não existe mágica, né? Então, sucesso e fracasso depende dos valores que estão inseridos na nossa mente. Sucesso e fracasso. Tem menino na sua sala de aula que, se ele tirar, eu tive na minha sala, né? Na minha época de escola, eu lembro que uma colega minha tirou 7 numa prova, ela bateu com a cabeça no quadro negro, né? Na lousa, né? Como queiram. Eu lembro, ela tirou 7 na prova, e ela bateu com a cabeça, né, assim, de desapontamento, porque ela estava acostumada a tirar 10, tirar 9, né? E um 7 foi uma ofensa. Por que algumas pessoas, diante do sucesso, essas pessoas dão saltos elevados, elas ficam com a estima lá em cima durante muitos dias? E por que outras pessoas, diante do fracasso, essas pessoas paralisam, essas pessoas morrem, como que é a literatura, né? A chamada morte social. A pessoa está viva, mas morreu. Então, por que às vezes acontece, por exemplo, uma morte na família? Aí, parte dos familiares processam bem aquela, né, parte processa bem aquela morte, e a outra parte fica lá parada no tempo. Por quê? O que tem a ver isso, né? O que a ciência diz sobre isso? Você vai ao médico, o médico dá um diagnóstico, por exemplo, de uma doença, né, grave, que precisa de um tratamento. Algumas pessoas recebem aquela notícia, já morrem ali, não é? E se o médico também não souber dar esta notícia, aí é que mata a pessoa mesmo, né? E por que outras, quando pegam aquilo lá, não, é verdade, eu estou com isso, mas eu vou lutar? Por quê? O que a ciência diz? O que os estudos modernos, né? O que os cientistas sociais dizem a esse respeito? É um pouco disso que eu quero trabalhar com vocês. Por quê, gente? Observe. A maldita da prova, né? No último encontro eu falei aqui com vocês, de uma professora, né, que não dava 10 para ninguém. E é interessante porque tinha uma outra professora, inclusive era de psicologia, lá da capital, e ela dava aula para nós e assim, né, ela batia nessa tecla. Vocês estão carecas, mais do que eu, né, de saber, né, lá na UNEB acontecia muito isso, né, os professores vinham, davam material para a gente ia pesquisar, e eles iam fazer a pesquisa deles do mestrado, do doutorado, do pós-doutor que estavam fazendo lá, né. Então, eu falo, não se preocupem com nota, né. Aí, pronto, mas na hora de aferir a nota sempre era para baixo, era sempre para menos, nunca para mais, entende? Então, por exemplo, essa professora de psicologia em questão, ela só dava nota mais para menos, para baixo, tipo 8, 7, ficava oscilando ali, né? 10 ela não dava para ninguém, enfim. Por que algumas pessoas são assim, né? Por que algumas pessoas retêm
têm essa mente, né, de segurar, de reter, e porque outras têm, né? Então, imagine, você vai aplicar uma avaliação, né? Você vai aplicar uma avaliação na sua sala de aula. Você tem que conhecer seus alunos, para você não colocar, né? Não tem professor que coloca a avaliação sempre fácil? Tem ou não tem, gente? Né? Vamos dar aqui a mão à palmatória, né? Tem professores que colocam a avaliação sempre fácil, para ele não ter trabalho, ele não ter retrabalho. Tem ou não tem, gente? Tem sim. Como também tem professor que eleva o nível, né? Coloca, né? Exige bastante, né? E tem até aquele professor que cobra aquilo que ele não deu. Tem também, né? A gente sabe de tudo isso. Mas você, na hora que vai fazer as correções, eu queria perguntar assim, né? Para os professores aqui presentes. Vocês tratam os alunos de vocês, aí um ou dois aí podem falar, vocês tratam os alunos de vocês igualmente? Quem sabe o livro aí? Quem quer responder assim? Vocês tratam os alunos de vocês, por exemplo, você dá aula no 6º ano, né? E ainda tem dificuldade dessa nomenclatura aí. Então, você dá aula no 6º ano. Você trata, você vai lá e aplica a prova, na hora que você vai corrigir, você usa o mesmo critério para todos os alunos? Sim ou não, gente? Justifica aí para mim. Entenderam a pergunta? Ou não, ou não ficou claro? Na hora de corrigir, você usa o mesmo critério para todo mundo? Ou você trata os alunos de forma diferente? Ô, pastor. Posso falar? Olha. O tratamento com relação aos alunos, eu não trato da mesma forma. Mas quando se fala da correção de uma atividade em si, eu tento ao máximo ser, como é que eu posso falar assim, não tratar de forma diferente, porque depois eles vão pegar as avaliações e vão comparar. E aí, por que você corrigiu dessa forma? Porque na minha corrigiu dessa outra forma. Então, assim, o tratamento em si, a gente trata de uma forma diferente, porque a gente vai analisar a evolução daquele aluno, como ele estava e o quanto que ele evoluiu. Mas na correção, eu tento fazer de uma forma que sejam todos no mesmo nível, sejam equiparados. Outro colega aí? Alguém se habilita aí? Concorda com a professora Karina? Tem reunião, filho. Ou discorda? Hein, pessoal? E hoje, além dessas questões, ainda tem, né, Karina, a questão da rede social, né? Porque, primeiro que nós estamos sendo professores num outro dispositivo que a gente, entre aspas, estou falando a gente, assim, né, me dando voz a vocês, que a gente não foi treinado, capacitado para isso, né? Assim, em questão de formação, né? Mas, assim, e hoje você vai dar aula online, a correção é online, e mesmo se não tivesse online, essa correção ia ser, né, filmada, comparada, e ia para a rede social, muito, muito antes de uma secretaria da escola, não é? Então, você está vendo, pessoal? Observe aí. Como é que, se as pessoas são diferentes, olha como é o nosso sistema de avaliação, se as pessoas são diferentes, como é que a gente vai tratar igual? Está vendo? Como é injusto, como é incoerente, na minha visão, sabe, gente? Se as pessoas são diferentes, como é que a gente vai avaliar de forma igual? A gente tenta, né? Porque a gente tem que ter essa retaguarda, essa proteção, enquanto professor, enquanto líder, enquanto mestre. Percebe? Mas, assim, se na mesma turma, aí tem um menino que você notadamente sabe que ele tem uma deficiência, que não passou necessariamente
por um profissional da ciência, né? Ele não tem um laudo, não tem, mas você sabe que aquele menino está atento. Você vai cobrar da mesma forma? Ou aquele menino, né, que é inteligente, super inteligente, atrapalha a aula, né, bagunça, mas quando você dá, né, você dá atividade, ele faz, e assim, é um gênio, né? E aí, quando você vai corrigir, você corrige da mesma forma? Tá vendo como é complicado? Ou a gente usa um outro critério de rigor, né? Não, esse aqui, né? Na minha época, não sei hoje, né, pessoal, estou muito tempo fora de aula, assim, dei aula aqui na Escola Batista uns dias atrás, mas tinha um tal do ser cortado, né? Tirar um pontinho lá, né? Um ser cortado, né? Então, sério, gente, como o nosso fazer, o fazer do professor, do mestre, vai muito além da transmissão dos conteúdos. Percebe que, na minha visão, na nossa formação, eu acho muito falha, na nossa formação, eu acho que a gente devia estar equipado, porque a gente estudou lá, né? Psicologia da educação, sociologia, não sei do que lá, antropologia, aquelas coisas lá, né? Voltada para a essência do homem. Mas é muito pouco, gente. E daqui para frente, por exemplo, está aparecendo várias síndromes que a gente não ouvia falar, né? Antigamente falava que é descaração, né? Entende? Então, é nesse sentido que eu tenho buscado ler livros, né? Para me ajudar, para eu ser um pastor melhor, um líder de comunidade melhor, um pai melhor, um filho melhor, entende? Então, o que é mindset, né? O que é mindset? Esse nomezinho em inglês aqui, né? Então, essa palavra aqui significa pensamento, coisa da mente, né? Coisa da mente. E mindset, a doutora Carol diz que são crenças presentes no nosso sistema de valores, né, nos nossos axiomas. Então, as nossas crenças, todo aquele sistema de valores que a gente aprendeu desde o primeiro grupo social, na família, na escola, na igreja, né, e toda a nossa bagagem, junto com o acadêmico, tudo isso é chamado de mindset. São as crenças, ok? São elas que nos definem, são elas que são os alicerces que nos apoiam, que dão lastro para nossas tomadas de decisões, ok? Então, por isso que ela fala que sucesso ou fracasso depende do mindset. E aí, o mindset, ela classifica com 2, né? Eu já ia colocar 4. Ela classifica em 2. O mindset fixo. O que é o mindset fixo? O fixo, como a própria terminologia já está dizendo, é aquela pessoa que tem as crenças já estão ali determinadas, bitoladas, né? Graduadas, não muda. Então, gente, isso pessoal, antes disso, eu estou fazendo baseado neste livro. Aí você vai falar assim, mas tem outro autor. Gente, eu estou fazendo baseado neste livro, tá bom? A gente pode fazer o diálogo e deve fazer com outros autores, sim, mas eu estou me baseando neste livro, nessa autora, nessa linha de pesquisa, ok? Então, e vocês sabem mais do que eu, que a nós, professores, mestres, não compete, não é do nosso ofício ter apenas um olhar. A nós, mestres, professores, nós temos que ter pelo menos 2 olhares, pelo menos 2 pontos de vista. E alguns, no meu caso, eu tenho 4. Os 2 daqui eu não enxergo. Entende, pessoal? Então, assim, essa linha de pesquisa, ela diz que tem pessoas que já têm crenças fixas. É o tipo, aquela coisa assim, pau que nasce torto, a música do Tchan, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Então, se você é inteligente, você já nasceu inteligente, você é inteligente, você vai ser bem-sucedido, é só questão de tempo, que a sua hora vai chegar, e quando a hora chegar, você não perde a oportunidade, pronto. É aquela crença, pronto. Esse é um mindset fixo. O menino que é rude, lembra quando nosso pai falava rude? O menino que é rude, o menino que é lento, o menino que não aprende, esse aí não tem jeito, não adianta, tu pode abrir, botar o livro na cabeça, ele não aprende, não tem jeito, ele nasceu assim, ele é assim, não tem jeito, pode botar na melhor escola, pode botar as melhores tecnologias,
ele não aprende. Essa é a pessoa de mindset fixo. Ok, pessoal? A outra teoria é a mindset de crescimento. Como o próprio Lexema disse, crescimento já está dizendo, essa corrente entende, ela fala que tem esse grupo de pessoas que entende que o palco nasce torto, se endireita assim, a pessoa entende que tudo pode ser melhorado, que o erro, o fracasso é ponto de partida, que não é o fim, né? Se você vai lá, por exemplo, tomou tomou pau na prova, né? Você tomou pau na prova, pronto, eu vou estudar e vou fazer de novo, eu vou passar e pronto, né? E tal, foi pro reco-reco, repetiu o semestre, no outro eu vou e passo, e percebe? Então, essa teoria do mindset de crescimento, ela traz consigo essas crenças, que tudo pode ser mudado, que tudo pode ser aprimorado, né? Que o que está ali é ponto de partida, não está bitolado, não já está sacramentado. Tá certo, pessoal? Então, são essas duas teorias, né? Essas duas linhas de pensamento, ok? Aí ela vai lá e lança, né? Eu tirei essa hipótese, não está lá clara no livro, mas eu tirei, né? Aí ela pergunta assim, né? Se é capaz, uma capacidade fixa, ela pergunta se é capaz, se você é capaz de mudar. Por quê? Ou não? Porque nos experimentos dela, você sabe que os americanos, os livros dele, as coisas dele, tudo é em cima de pesquisa. Então, percebeu que compreendi o motivo da minha grande preocupação com erros e fracassos. E, pela primeira vez, me dei conta que algo podia ser mudado, não é? E ela fala que ela, inicialmente, era do mindset fixo. E na casa dos pais dela, era de mindset fixo. E que, durante os estudos dela, ela desenvolveu o seu mindset e ela, hoje, trafega na via do mindset de crescimento. Então, assim, eu achei uma pesquisa fantástica. Então, pesquisou técnicos, pesquisou professores, pesquisou médicos, assim, né, os mais diversos grupos, ok? Aí eu vou dar aqui uma pausazinha e eu quero, assim, ver se a gente se encontra, né? Se a gente se encontra. Então, observe, a questão da, assim, né, que algumas pessoas, quando recebem uma crítica, aquela pessoa paralisa, aquela pessoa se enterra, aquela pessoa, quando recebe uma crítica, quando recebe uma reprovação, né, uma censura no meio de gente, principalmente, pronto, a pessoa quer abrir o chão e entrar. Não tem gente que é assim. Fala a verdade, gente, quem é que gosta de ser criticado? Ninguém gosta de ser criticado, certo? Mas quando acontece, para algumas pessoas, a crítica dói demais, não é não, gente? Não é não? Então, assim, aqui tem algumas pessoas da igreja aqui que eu conheço bem. Então, assim, eu sei, portanto, que uma crítica dói em algumas pessoas aqui, do meu grupo social aqui, né? Mais de perto. Então, assim, como eu sei disso, eu sei também a maneira como eu devo falar com essa pessoa. Eu sei como pedir para essa pessoa, eu sei como censurar essa pessoa quando necessário. Por quê? Porque eu tenho um sistema de valores, né? Que eu sei como as pessoas reagem, como aquela pessoa em questão reage. E eu também sei, né, que tem gente que não, que pega aquela crítica ali e pega e faz um foguete, né? Pega aquela crítica e faz um foguete. Aí eu queria perguntar assim, né? Será que você faz parte do qual grupo? Qual grupo? Queria que você pensasse aí assim. Rapaz, acho que eu estou no primeiro grupo. Uma crítica me acaba, um fracasso me acaba, né? Aí a doutora Carol fala assim, as pessoas de mindset fixo, elas não arriscam. Elas não arriscam. Se você der um desafio para elas, elas só pegam se elas tiverem a certeza que elas vão fazer e vão fazer com maestria e ser louvada por aquilo. As pessoas de mindset fixo são exibidas. Elas são exibidas. Então, assim, é aquela pessoa que quando tem um sucesso, pronto, proclama para todos, para Deus e o mundo saber. Deus e o mundo tem que saber. Agora, quando tem um fracasso,
Faz igual aquele pássaro lá, né? Se esconde a cabeça e deixa o resto de fora. Entende? Então, assim, diante de um desafio, você dá um desafio para um professor de mindset fixo, se for algo que o seu nome, a sua profissão, a sua formação, a sua fama, for ficar em xeque, ou for ficar em dúvida, jamais ele vai aceitar. Ele dá qualquer desculpa e não aceita. Não aceita. Por quê? Porque ele entende que ali ele está sendo avaliado. E se ele não for bem sucedido, pronto, ele é incompetente. Porque as pessoas de mindset fixo precisam provar que são inteligentes, que são capazes, né? que detêm o conhecimento, que detêm o poder naquilo que estão fazendo. Né? Não é interessante, gente? Não é interessante? Então, por exemplo, você que é professor, né? Você já vê o menino ali, o menino, né? E é interessante, eu até marquei aqui, gente, outra coisa que eu queria falar para vocês sabem disso, né? Mas nós somos seres hierárquicos, né? Embora algum ramo da ciência, vez ou outra, quer nivelar todo mundo, nós somos seres hierárquicos. Os seres humanos são hierárquicos. Nós gostamos da hierarquia. Desde pequeno, o menino sabe quem é o pastor, o menino sabe quem é o professor. Quantos de vocês aqui, sobretudo quem dá aula para o Fundamental 1 para baixo, né? Que as mães têm, assim, disputa com os professores, né? Porque o menino fala do professor, é tia para lá, é tia para cá, aquela coisa, não é verdade? Então, nós somos seres hierárquicos, isso é um fato. Então, o menino, desde cedo, ele sabe que ele tem que obedecer, ele sabe que ele tem que honrar. Sabe ou não sabe? Sabe. Não precisa necessariamente você explicar. Ele sabe na escola quem é o professor, ele sabe na escola quem é o diretor, né? Essas questões aí. Então, pessoal, assim, eu queria que você se apropriasse disso, se apropriasse desse saber, para você ajudar a você próprio e você ajudar aos seus alunos, você ajudar os seus pares, seus professores, os seus colegas. Né? Então, de que ramo eu sou? Então, quando eu li esse livro, eu comecei a fazer a avaliação, né? De onde eu vim, os caminhos que eu passei, os tombos que eu levei na vida, não foram poucos, né? Como eu reagi a cada um deles, e eu fiz o meu diagnóstico, claro, né? Que o objetivo do livro não é fazer uma denúncia. Né? O objetivo dessa palestra aqui não é fazer uma denúncia, que tem 2 tipos de mindset. Eu quero que a gente pense sobre os 2 tipos, mas eu quero também dar ferramentas, né, baseado no que a doutora colocou aqui, dar ferramentas para vocês desenvolverem o mindset de vocês. A gente vai até que hora mesmo? É 1 hora, né? É 3:30, né? É isso? Ok. Isso, então, aí, pastor. Ok. Então, pessoal, vamos lá? Deixa eu colocar aqui, né? Você quer fazer uma pergunta? Antes de eu prosseguir aqui, você quer fazer uma pergunta? Se alguma coisa não ficou claro, o pastor fala de novo aí para mim. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguma colocação? Mediador aí, hein, Bernardo? Fala aí. Eu quero só retomar aquela sua fala em relação a como tratar os alunos na hora da avaliação. Sim. Realmente é um conflito que a gente vai ter todos os dias. Não só no final da unidade, que embora no final da unidade é um momento mais forte, digamos assim, né, porque é a questão da formalidade de concluir o momento. Todos são iguais perante a lei. Mas tem uma música que diz assim, todos são iguais, mas uns mais iguais que os outros. Sem esticar esse mais que os outros, que pode dar muita polêmica, mas assim, eu tenho um aluno que ele consegue compreender melhor o texto visual, e o outro consegue entender mais o texto verbal. E agora, eu mesclo a prova, e se eu, por algum equívoco, por vontade, coloquei uma prova só com a linguagem verbal, e a não verbal não apareceu? Ou eu vou perceber isso e ignorar, ou eu vou ter outros motivos. Então, tratar todos iguais, para ter o acesso ao conhecimento, sim. Mas na hora de qualificar e caracterizar se eu dou 5, 4, 6 ou 7, com certeza eu vou distinguir. Por isso eu penso assim, né? Na universidade,
na Noneb, eu carregava um preconceito, né? Um preconceito, de preconceber mesmo, né? Porque, assim, aqui eu sou muito bom na leitura, eu leio assim, leio rápido, anoto rápido, um livro desse aqui eu leio rapidinho, leio anotando, né? Fichando, como a gente diz, né? E então eu pego rapidinho, na leitura aqui eu pego uma apostila, um negócio, eu pego rapidinho e consigo fazer meu texto, recriar um texto, né? Reelaborar um texto. Mas quando a professora botava um filme na sala, a professora botava um filme. Vocês vejam esse fragmento, o filme inteiro, e depois façam a produção. Aí acabava com o homem. Viu? Morreu, puxa de cena. Travava tudo, e aí eu ficava, o que era mesmo? Aí eu ficava buscando a leitura dos outros, né? Eu tinha dificuldade, tenho, né? Então, eu percebi, lá na faculdade, diante dos estudos, né? Que, na verdade, assim, são aptidões. Eu tenho umas aptidões para a leitura, para ver, né? Eu ver, riscar, tanto é que eu não gosto de ler livro na tela, eu gosto de ler livro assim, ó. Meu livro eu vou, parecendo coisa todo marcado, vou marcando, ó. Além de marcar aqui, ó, eu marco aqui, marco no papel e marco no celular. São 3 marcações que eu faço. Entende? Então, assim, eu parei de sofrer com isso. Quando boto um filme lá, pronto, eu já sei que minha capacidade, eu posso desenvolver? Posso. Já cresci bastante? Já cresci bastante. Né? Tanto é que eu estudo muito pelo YouTube hoje. Mas, assim, a minha capacidade de aprender, de guardar e de aprender é maior que no visual e escrevendo, né, o livro do que ouvindo e vendo as imagens. Olha que interessante. Entende? Então, na hora que você for fazer uma avaliação, então eu seria prejudicado. Toda vez que tinha esse negócio de filme, eu era prejudicado. Se tivesse só esse expediente. Mas quando tinha outras modalidades de avaliação, eu lograva mais êxito. Está vendo como é interessante? Está vendo que a gente precisa conhecer, né, a nossa turma, né? E ainda uma contribuição, viu, colegas? Lá na Faculdade Cristã, tinha um professor que era do ITA, né? Do Instituto de Tecnologia lá de São José dos Campos. É uma escola de ponto, né? No Brasil inteiro, o pessoal se esforça muito para entrar lá. E ele dava a matéria para nós, colegas. Ele fazia a prova com 3 questões a mais. Então, era 10. Ele fazia com... E aí, toda a prova ele fazia isso. Aí, assim, a questão que 60% da sala errou, ele anulava. Por quê? Ele falou assim, poxa, se eu fiz uma questão e 60% da sala não entendeu, foi induzida ao erro, é porque eu não fui claro. E o objetivo da avaliação, na concepção dele, não era ferrar o aluno, né? Porque tem professor que faz para ferrar o aluno, né? Então, assim, o objetivo da avaliação, eu quero ver se você aprendeu, se fixou. Então, ele deixava 3, né? Aí ele deixava 2 para esse dispositivo e deixava uma de bônus. Essa aqui eu vou dar para vocês, porque eu sou misericordioso, eu vou dar uma de bônus para vocês. É aquele ponto grátis que a gente dá, né? Eu achava interessante. E, assim, ele ganhou a sala toda com isso, né? Eu achei muito interessante. Então, ele fazia 13 questões. 2 para esse dispositivo, aqui errasse mais, né, tal. E, por exemplo, se ele falasse assim, ele fizesse a pergunta e a resposta certa fosse a letra A, e a maioria da sala respondesse a letra B, então ele falou que ele não formulou bem a questão. Entende? Então ele anulava aquela questão. Olha que interessante. Então, pessoal, assim, isso é um mito. Na minha visão, na minha concepção, na minha caminhada diária, é um mito você tratar todo mundo igual. Não tem como tratar todo mundo igual. Nenhum líder vai ser bem-sucedido se tratar as pessoas iguais. A gente tem que ser o mais justo possível com as pessoas. Mas tratar igual, gente, não existe. Não tem como. Porque a gente leva, sim, em conta as especificidades. Entende? Então, pessoal, veja bem, por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque, observe, as pessoas de mindset fixo, elas odeiam ser reprovadas. Elas odeiam ser mensuradas, medidas e avaliadas
naquilo que elas acham que são incompetentes. Então, você tem um menino que você percebe claramente que ele é de mindset fixo. E aí você faz uma avaliação, né? Ou reprova, ou critica esse menino. Pronto. Esse menino vai ficar traumatizado por resto da vida, gente. Por resto da vida. Eu tenho certeza que Karina está ali, professora de matemática. Eu tenho certeza que em várias, questão de ciência, né? Cientificamente falando, quem mais reprova é o português. Mas quem leva a fama é quem? Karina, matemática. Né? Cientificamente, pode pegar vestibular, pode pegar tudo aí. Quem mais reprova é português, a língua portuguesa. Mas quem leva a fama é o professor de matemática. Entende? Agora, sim, por que algumas pessoas já têm essa dificuldade com matemática? Por causa da rotulação que já recebeu na sala de aula. Por causa, né? Então, aquela rotulação que os homens são mais dados à matemática do que as meninas, né? As meninas são preferidas, os homens são preferidos e as meninas são preteridas. Percebe? Então, se você já vai com esse sistema de valor, você só vai autenticar, você só vai reafirmar esse sistema de crença presente. E a ideia aqui do livro da doutora Carol é possibilitar novos caminhos para que as pessoas desenvolvam, saiam do mindset fixo e vá para o mindset de crescimento. Então, o mindset de crescimento é aquela pessoa que, né, perdeu. Não, isso não lhe define. Isso não lhe define. Um fracasso, né? Você não foi bem na matéria, você não foi bem. Isso não lhe define. E aí você cria todo um ambiente para que esse aluno, para que esse colega, para que esse professor, né? Hein, pessoal? Deixa eu perguntar aqui para vocês. Papagaio velho aprende a falar, sim ou não? Ixi. Dorival quer falar também depois, não? Na sequência aí. Pode falar. Ele levantou a mão ali, Dorival Rodrigues. Pode falar. Não, foi erro, desculpe aí. Papagaio velho aprende a falar, gente? Pessoal de biologia aí, ciências, cadê? Hein? Eu queria ouvir um pouco vocês aí, né? Na realidade de vocês, né? Porque a teoria está aí para a gente discutir as teorias, né? Então, eu queria ouvir vocês aí. O pastor, o senhor mencionou essa questão das crenças, da formação cultural, que a gente está falando aqui de questões mais Roberlan, Karina, Joilma, Cuca, mas tem a questão também nacional, né? Por exemplo, o nosso padrão de cultura brasileiro, ele leva a gente a ser o obediente, o trabalhador, que serve no sentido, assim, sabe, de proletariado. Se a gente remete a uma cultura norte-americana, que não é melhor nem pior, é diferente, lá a pessoa é ensinada a ser empreendedor. Aquele velho filme que mostra aquela criança na porta da casa vendendo limão. O empreendedorismo é nato. Outra questão também, eu não li muito, mas eu vi uma vez algo sobre as múltiplas inteligências. Eu acho que o autor é Howard Gardner, não sei se é assim, mas tem essa expressão. E ele fala justamente de valorizar cada competência e habilidade. Olha que você tem mais de 15 anos no mercado. Eu não li tanto, mas vi alguma coisa. Hoje a gente tem o preconceito da disciplina. Aí fala, português, matemática, é difícil, é complexo, não sei o quê, mas quando o aluno ele tem aptidão, gosto por geografia, ele é discriminado. Quando ele gosta de história, ele é discriminado. Quando ele fala assim, a aula de educação física é boa. É educação física porque ele só vai jogar bola. Quer dizer, nós temos vários conceitos e preconceitos formados que a gente, às vezes, como professor, reproduz. E o que é o pior. Porque quando a sociedade não letrada, não escolarizada, reproduz, eu relevo melhor. Mas assim, quando eu reproduzo um conceito sem pensar, refletir, eu sou pior. Eu penso assim. Pode falar? Deixa eu só dar um. Interessante, tem um livro, Roberlan, fala assim, A Mente do Brasileiro. A mente, eu me esqueci o autor agora, me esqueci. E lá ele fala dessa hierarquização e fala do colonialismo, né? Que a nossa mente é a mente colonialista.
os frutos, né, da cor da minha pele, estão presentes. Assim, a gente nasceu para não acreditar na gente mesmo, né? E todo o sistema, na própria cidade, né? Assim, pessoal, me desculpa aí, mas assim, o próprio sistema na cidade, nas vilas, nos guetos, reproduz isso, entende? Assim, de não crescer, de não botar você para crescer, de não botar você para estudar, tá entendendo, pessoal? Então, assim, a gente já nasce com esse espírito de obediência, né, colonialista, né, e isso não é de hoje, né, você lê as coisas, as práticas do primeiro século, elas estão presentes até hoje. Você vê hoje, 27, você vê as mesmas práticas, entende? Então, assim, entender a mente do brasileiro, essa ideia do que os portugueses trouxeram, do salvador da pátria, né? Então, a gente não quer trilhar o caminho normal, né? Aí, a gente quer vir nessa do salvador, numa hora vai surgir aí vem um lá, vem o Neymar e resolve, vem um na política e resolve, vem um professor, né? Eu estava lembrando aqui do ministro Paulo Renato de Souza, do Fernando Henrique, né? Deixa eu falar. Independente de direita ou esquerda, gente, né? Mas assim, aquele cara tinha uma cabeça para pensar a educação como um todo, não a educação, assim, apenas para atender um viés, está entendendo? Então, assim, eu acho que é aí que está nas nossas mãos a gente reproduzir esses conhecimentos. E eu sempre pergunto assim, sabe, Ruelan, eu estou aqui há 17 anos aqui na igreja, e a minha pergunta que eu faço diariamente, eu estou desenvolvendo as pessoas? Eu estou desenvolvendo as pessoas? As minhas falas na igreja, os meus comportamentos, aquilo que as minhas aquisições, estão também desenvolvendo as pessoas? Eu estou falando a partir da igreja porque é o grupo social que eu tenho mais... Certo. Seu lugar de fala. Tá entendendo? Então, assim, eu estou desenvolvendo Joilma, que vem aqui na igreja, eu estou desenvolvendo Karina, eu estou desenvolvendo Albertino, Magnólia, eu estou sendo um produtor, estou estimulando, eles estão crescendo, ou eu estou só mantendo, eu estou só autenticando? É uma discussão interessante. Fala, Vanessa. Vanessa quer falar. E um detalhe, pessoal, a frequência... Ai, que nervoso, eu já chat, estava aqui já quase endoidando. Porque Roberlão falou de uma coisa que eu queria falar e depois eu vou falar Luiz Carlos, né? O pastor Luiz falou também de uma coisa que eu queria falar. Roberlão começou falando sobre a discriminação. Realmente, a gente vive em uma sociedade que há muito tempo tem um preconceito muito enraizado e que tem um processo muito doloroso. Eu acho que é um processo muito doloroso desconstruir pensamentos, porque lidar com o ser humano é difícil. Lidar com o ser humano brasileiro é pior ainda. Porque a mente do brasileiro é uma mente que misericórdia. Mas, assim, levando a fala de Roberlão, quando ele falou, né, sobre a questão do... quando o aluno escolhe ser geógrafo, ser professor de artes e tal, ele é o tempo todo discriminado. Sim, qualquer lugar que a gente for, se a gente não... o fato a gente tem que ser nós mesmos, na verdade, escolher aquilo e ir. Porque se a gente for olhar o que o outro tem a dizer sobre o nosso posicionamento, a gente fracassa, porque a gente insiste em se encaixar em um mundo que não é nosso. Eu vi uma xilogravura de uma sereia dentro de uma piscina, né? Para você ver que sereia não fica em piscina, sereia tem um oceano imenso, ou seja, quando eu vi aquela xilogravura, eu fiquei pensando assim, poxa, essa sereia sou eu, tentando me encaixar em um padrão que muitas vezes não é o meu. Às vezes a gente tenta o tempo todo se encaixar em um determinado lugar por conta dessa discriminação, por conta desse preconceito enraizado. A gente que é professor, a gente carrega um fardo muito grande nas costas e é uma responsabilidade que a sociedade impõe como se fosse obrigação da gente fazer com que o aluno tem que se formar em medicina. Então, é dever do professor estimular isso. E
com essa perspectiva de visão de, tipo, a sociedade botar essa culpa na gente, eu penso simplesmente pelo fato da gente pensar mais em nós mesmos, sabe? Tentar um pouco tirar essa carga. Eu já, aqui mesmo, tenho uma penca de professor meu, sabe que eu não sou fluxicheire, mas eu aprendi muito, né? Karina sabe, um monte de gente aqui que foi meu professor sabe que eu não era fluxicheire, mas eu aprendi muito. Eu me tornei uma pessoa totalmente melhor. Às vezes a gente acaba pegando esse fardo que a sociedade coloca nas nossas costas e às vezes acaba funcionando e às vezes não. Comigo funcionou, né? Eu estou aqui numa banca maravilhosa que eu estou me achando, mas tem pessoas que não sabem lidar com esses tipos de questionamento. Então, assim, desconstrução dói. Desconstruir dói. É uma transição que dói, né? Tudo que for para mudar dói, porque nunca vi uma mudança que for assim, não seja dolorosa, porque a gente acaba abrindo mão de certas coisas. E é isso, acho que eu falei demais, mas tá bom. Obrigada, gente. Boa tarde. Show de bola. Tem mais mão levantada aí? Olha aqui. Não. Só ouvintes agora. Tem eu. Levantou a mão? Ah, Pode falar meu nome. Agora a mão está levantada, não. Pode dizer. Boa tarde, gente. Eu não ia falar, mas quando entra na questão, nessa questão que Robert Lan citou, que Vanessa citou, eu me sinto na obrigação de falar. Eu sou muito polêmico quando se trata de discriminar, em todos os sentidos, em todos os contextos. Eu odeio a discriminação. Isso está enraizado em mim, eu acho, por questões históricas, né? De vida, da minha vida. Logo quando eu passei na universidade, terminei o curso, logo em seguida, alguém disse que ia fazer educação física. E o que precisava estudar, o que eu tinha para estudar, né? De esporte, de educação física, para fazer o vestibular. Aí, ou seja, eu fui explicar que o mesmo conteúdo que ele vai estudar, que o cara que faz odontologia estuda, eu também estudo. O que vai pesar é cada disciplina. As pessoas têm uma visão muito diferente do que é estudar, na realidade. Eles tentam desconstruir. E o que é pior não é aquele que não estudou, e muitas vezes é aquele que estudou algumas vezes. Porque isso eu ouvi de pessoas estudantes. Aí a gente vê no contexto da escola, no contexto, essas coisas de professores que estudou, que tem formação, que acha, que deduz que a gente vai para a universidade para jogar bola, para estudar bola. E eles não perguntam, eles afirmam. Eu tive alguns embates na escola quando eu cheguei, onde professores, né, de português, Robert Lan, você está aqui hoje, não você, mas outros, me disse que eu tinha que proibir o aluno de vir para a minha aula porque não estava bem em português. Ó. Disse que eu tinha que punir o aluno na minha aula porque não estava bem em matemática. E isso, no início, foi uma situação meio complicada, porque uma boa parte não tinha pensado sobre isso. Quando eu levei a pensar sobre isso, houve irritação de alguns. Porque fulano fazia, porque na época de fulano era assim, porque na época de Beltrano era assim, porque aí eu tive que responder de uma forma que talvez ele não gostou, que eu percebi que não gostou. Eu falei, eu não estou aqui para copiar ninguém. Fulano não passou por universidade. Ele foi um corajoso que assumiu dar aula em uma área que ele não tinha formação nenhuma. E daí ele foi levado, talvez, por
por conselhos, por orientação de pessoas sem formação na área. Eu acho ele um corajoso e parabenizo ele. Eu, por exemplo, não entraria para dar aula em nenhuma outra disciplina que eu não tenho formação. Aí, aos poucos, eu fui tentando desconstruir essa ideia, e eu consegui desconstruir bastante dentro da minha disciplina. Desconstruir bastante. Hoje, o professor não chega mais me dizendo que eu tenho que proibir fulano de vir para minha aula porque não está bem em português, porque não está bem em matemática. Minha disciplina não é cabide. Entende? Só que as pessoas... E o pior de tudo, são as pessoas que têm formação e que fica se auto-elogiando na sua disciplina e diminuindo a outra disciplina, porque, na verdade, toda disciplina tem um papel importante na escola, importantíssima na escola. Agora, na minha primeira avaliação de xadrez, alguns pais me perguntando o que é que tinha que fazer, porque na época dele não tinha xadrez, o que é isso, o que é aquilo. Eu falei, conteúdo de educação física. Então, porque na minha época não tinha isso, na sua época não tinha, nessa época agora tem. É um outro momento, é outra realidade, e é outra pessoa que está à frente. Mas em momento nenhum eu tento diminuir quem passou. Não, muito pelo contrário. Em outro momento, é uma outra pessoa, um outro profissional, e que trabalha de forma diferente. Então, essa questão que a Vanessa falou, que Robert Lan falou, é muito pertinente e que precisa ser repensada urgentemente. Porque tem uma historinha que eu ouvi uma vez de um professor na universidade, Fernando Reis, que contou a história dos órgãos, né? Você já sabe a história dos órgãos, né? Qual é o órgão mais importante, né? Qual que é mais importante no corpo humano? E aí? Essa história. Então, cada um tem sua importância. Cada um tem seu valor e precisamos respeitar a área de cada um. Obrigado. O interessante também, Derek, na sua fala aí, é essa questão que a gente tem que ficar muito preocupado, porque essas crenças reprodutivas dentro da escola que são nocivas. Eu penso assim, volto àquela minha velha fala. Quando um preconceito, quando uma ignorância científica vem fora da escola, eu fico de boa. Mas no ambiente escolar, ter ignorância científica é algo letal. A educação física, a educação artística, religião, ensino religioso, todos devem ter seus valores, seus momentos, suas avaliações equiparadas. Quando eu falo assim, vamos tirar essa matéria da semana de provas. Por quê? Por que não avaliar ela também com a prova, como as outras matérias? E aí? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com reprodução, porque a gente não pode reproduzir. Óbvio que a gente aqui não é perfeito, mas na hora que você começa a fazer algo do mesmo jeito, sempre, e não é questionado, alguma coisa está acontecendo. Ou você ficou perfeito, ou você está muito aquém da realidade. Mas eu penso assim, né? Gente, a frequência e a avaliação tá no chat. Por gentileza, preencha rapidinho. 15 segundos você preenche as duas. Pegando a mesma linha de raciocínio de Robert Lan, falando sobre também, né, sobre a questão de valorizar o coleguinha, né? A gente também tem que nos policiar, sabe? Porque se a gente quer desconstruir algo, a gente tem que começar com a gente mesmo. Não é porque a professora de arte está lá pintando um quadro que ela é menos valorizada que uma disciplina de português. Não. Hoje o que está salvando a pandemia é a arte, se podemos analisar. Tudo hoje é arte. Leitura, tem um monte de gente lendo, tem um monte de gente assistindo novela, tem um monte de gente ouvindo música. Isso é arte. Então, isso aí enquadra na valorização do coleguinha, sabe? A gente tem que também levar isso para a sala de aula, porque às vezes eu falo isso por experiência própria. Eu dei aula, eu estava dando uma aula de oficina numa escola em Jequié, e aí, anterior à minha, era uma professora de literatura brasileira. E aí ela pegou meu horário, quase uns 15 minutos a mais, aí eu fui questionar na diretoria, né? Ela falou que não era tão necessário. Aquilo doeu, né? Porque você se esforçou tanto, fez um planejamento, ficou ali horas e horas pensando no seu objetivo, no que você levar para depois você ouvir isso de uma colega de trabalho,
depois os alunos reproduzirem isso, a gente tem que fazer igual o pastor Luiz fala, vigiar e orar, irmão. Saber onde a gente está indo, porque a gente está criando pensamentos. Então, se eu chego e falo que a aula de português não é melhor, não precisa tanta importância quanto a de artes, eu estou errando como profissional e como contribuinte para o desenvolvimento do futuro. A gente precisa saber como trabalhar em equidade, né? Eu acho que a gente, professor, tem que trabalhar em equidade. Desde pequena agora, os meninos na educação infantil, falar da importância que é cada disciplina, né? E não tentar querer puxar o tapetinho do amigo, porque lá na frente alguém vai puxar o seu, né? E com isso, a gente acaba colhendo, né, o cantor. Dona Joilma, quer falar? Eu quero retornar a pergunta inicial. Papagaio velho, e aí, aprende a falar? Foi essa a pergunta? Ixi, foi essa pergunta mesmo. Isso. Então, o que acontece? Se eu, enquanto educadora, não acreditar que papagaio velho aprende a falar, eu preciso pendurar minha carteira, minha régua, meu pincel, eu preciso atrás do diploma. Enquanto educadora, eu preciso acreditar que o papagaio velho ele aprende sim a falar. Por quê? Paulo Freire diz assim, ensinar exige, ele fala que exige a convicção de que a mudança é possível. E não cabe ao professor desacreditar nessa mudança para acontecer com o papagaio, mesmo depois de velho, que ele pode aprender a falar. Eu tenho que ter a convicção que a mudança pode acontecer independentemente de idade, de tempo, de momento. Eu tenho que acreditar que o papagaio velho pode, sim, aprender a falar. Então, pessoal, olha só. Eu quero dar uma dica aqui, assim, me permita, né? Acione, ou vou usar a linguagem da internet, ative seu modo mindset de crescimento, por favor. Muita coisa, mudou na minha vida quando eu peguei para mim, né? Aí eu lembro que o pastor Israel foi diretor do colégio aí, muito tempo, Américo Souto, e aqui, em umas falas aqui na igreja, ele falou assim, que tem um irmão pá, né? A pá de lixo, né? O irmão pá. Ah, isso aqui é pá fulano, isso aqui é pá Beltrano, né? E ele falou que a gente tem que ser o irmão enxada, puxar. E você observa que a nossa fala, pela censura que existe, e a questão do politicamente correto, a questão do ser social, porque aqui eu estou, é o pastor que está falando, é o psicanalista, percebe? Os papéis sociais. Então, por tudo isso, a gente se arma de tudo isso e a gente acaba ativando o mindset fixo. O papagaio velho não aprende a falar. Por que eu estou dizendo isso? Observe. Somos muito dados, primeiro do plural, somos muito dados nas nossas falas a usar o outro. Certo? Isso é nosso. E a incoerência mais ainda, né? Nós somos muito... Tem gente, não é assim que a gente fala? E eu queria fazer essa proposta da apropriação, da gente pegar o texto para a gente, da gente pegar a fala da gente. Porque o que está aí, gente, o que foi construído nesses 500 anos de Brasil, é o que está aí. Então, quando eu pego, né, quando eu leio um livro, quando eu vou a uma palestra, eu tenho que usar na primeira pessoa, primeiro do singular. Eu sou assim, eu sou esse sujeito, eu tenho essas características aqui, entende? E a partir de mim, porque a gente muda, não é quando a gente muda o outro, a gente muda quando a gente muda. Pessoalmente, a gente muda.
Tá entendendo, pessoal? Porque, assim, o conceito do outro, a fala do outro, necessariamente, não vai medir você, não vai mensurar você, não vai avaliar você, não vai pontuar você. Mas, necessariamente, é aquilo que você sabe que você é. Entende? Então, assim, eu queria que a gente saísse daqui hoje com essa proposta, né? O papagaio, o velho, sim, aprende a falar. E eu sou esse papagaio. Eu, Luiz, eu sou esse papagaio. Eu estou aqui nos meus 50 anos e eu estudo todo dia, gente. Eu estudo todo dia, não tem um dia que eu não estudo. É difícil passar um dia sem estudar. Eu estou falando estudo, assim, papel. É difícil um dia sem estudar. Mas tem outras modalidades de estudo, né? Tem o professor YouTube aí, que é uma maravilha, né? Que é outro universo. Ontem mesmo eu compartilhei com o Lau, né? Um vídeo aí, Lau compartilhou comigo. Então, assim, sabe, gente? A gente se apropriar disso, né? Eu cresci nessa cidade como menino pobre, né? O pessoal conhece a minha história aqui, né? Eu vim de uma viagem aí e passei na Palmeirinha e tinha uma pessoa, aí eu dei carona, foi professor meu, mas me fez tanta pergunta da Palmeirinha até aqui, que parece que era a Jequié, a distância. Sabe aquela pergunta assim? As perguntas eram mais ou menos assim, como que ele conseguiu chegar lá? E perguntou, né? Quem foi que me trouxe aqui para Iquara? Quem foi que me fez eu trabalhar em Ubatã, né? Nessa época eu trabalhava em Ubatã, né? Como foi que eu consegui passar na universidade, né? Então, assim, o sistema de valores desse era um professor, né? Ele achava que eu era burro, que eu era incapaz, que o meu extrato social não permitia dar esses passos aonde eu cheguei. E eu fui respondendo muito educadamente e tal, eu fui colocando, né, e tal. Entende, pessoal? Então, assim, a vida, as pessoas não estão aí para bater palma para a gente. Não está, gente. As pessoas estão aí para arrebentar com a gente. Então, se a gente não criar esse sistema de valores, né, que você pode crescer, que você pode se desenvolver, que o crescimento não tem idade. O pessoal aí da escola, do fundamental, do infantil, né, e fundamental, o maior terror dos pais é o filho, né, ler os caracteres, os signos, né, é aprender a ler. Pronto, se o filho não aprendeu a ler, a gente teve vários embates aqui na nossa escola. Eu chamava aqui na secretaria, né, e falava, pai, respeite o tempo do seu filho. Respeite o tempo do seu filho. Né? Não é todos os meninos que nascem. Minha mãe teve 8. Não é todo menino que andou com 1 ano, ou com 9 meses, ou com 12, ou com 14, né? Tem menino que para de mamar mais cedo, tem menino que mama mais. Respeite o tempo do seu filho. Passou, o menino aprendeu, depois, hoje está aí no Américo Souto, e se nivelou. Hoje está nivelado. Mas esse menino, na fase que ele estava, ele não conseguia acompanhar os outros. Só que ele nasceu com isso. Ele nasceu assim. E nós, enquanto professores, enquanto gestores da escola, a gente estava muito atento, a gente sabia que o tempo dele ia chegar. E eu queria fazer essa colocação aqui, né, para que vocês se apropriem e usem mais as falas de vocês na primeira do singular. Eu, Roberlan, eu, Joilma, né, eu. E eu quero finalizar minha fala com um exemplo, né? Meu. Por que meu? Porque o professor deu um livro para fazer um resumo. Eu já falei para vocês que eu gosto disso, né? E eu fui fazer esse bendito resumo. Gente, se você for na internet hoje, um professor meu é o pastor Carlito Paz. Pastor Carlito Paz, a igreja dele tem mais de 15 mil membros. 15 mil membros. A igreja é um aglomerado, assim, comprou uma fábrica desativada, é um negócio gigantesco lá em São José dos Campos. Você procurar a igreja da cidade na internet, você vai achar. Ele é professor de aquele componente lá que
metodologia da pesquisa. Ele passou, eu fiz esse resumo, todo mundo fez, né? E o meu resumo ficou por último. Aí, fulano foi chamando. Aí, por último, ele falou assim, quem é Luiz Carlos? Ó, eu! Ficou por último, eu imaginei que o meu era o melhor, né? Aí, ele pegou, olhou para o resumo, olhou para mim. Aí, vem cá. Aí, fui lá na frente, pegar esse resumo. A cor da caneta eu não esqueço. A fala que ele me disse também eu não esqueço. A assinatura dele está gravada aqui na minha mente, não no papel, está aqui na minha mente. Aí ele falou assim, eu não tive condição de dar nota para o seu trabalho. Aí eu achei que estava acima da média, né? Aí ele falou assim, ó, precisa melhorar muito para ficar ruim. Falou assim para mim. Para ficar ruim, precisa melhorar muito. Faça de novo, traga semana que vem. Primeiro semestre, primeiro trabalho da faculdade. Aquele trabalho podia acabar comigo. A questão das crenças, né? O nordestino, no estado de São Paulo, quem já foi em São Paulo sabe dos preconceitos, que a gente do Nordeste é menos capaz, essas coisas, né? E um professor renomado, né? Era reitor da faculdade, inclusive, à época. Mas eu peguei aquilo, gente. Eu peguei aquilo e resolvi... Fiz um desafio para mim mesmo, né? Eu me lembro que, para eu mostrar esse trabalho lá em casa, me custou muito. Para eu mostrar esse trabalho para minha esposa e para minha filha, me custou muito. Eu peguei aquilo e guardei. Eu fiz o trabalho, não lembro a nota, se melhorei, não lembro. Eu sei que eu já me formei, né? Graças a Deus, estou por aí. E, assim, hoje eu tenho um livro dele aqui, né? Desse pastor, tem um livro aqui na minha estante. Já fui em vários congressos, ele ministrando. Ele não me conhece, claro, né? Enfim. Mas eu quero dizer, gente, que quando você se apropria, né? Eu sei que eu sou capaz. Eu sei que eu posso. Que não é um preconceito. Que não é uma fala de alguém. Que não é a avaliação de um momento da sua vida. Foi um momento de fraqueza, né? A maneira que ele fez, eu não quero nem discutir a maneira que ele fez. Mas a maneira como você recebe. Então, eu me apropriei disso. E, pessoal, se você for lá, na faculdade lá, né? As faculdades que eu passei, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Então, assim, nessa mesma sala, teve vários, no plural, trabalhos que só eu tirei 10. Vários. Mas eu poderia morrer com aquele primeiro trabalho. E é isso que eu queria despertar em vocês. Papagaio velho aprende a falar. Que o dia de hoje é ponto de partida. Não é ponto final, é ponto de partida. Em que Deus possa ajudá-los nessa caminhada, né? Não só acadêmica, porque o professor é da vida, né? Não é só da escola, é da vida. Porque se você for da escola, você está arrebentado, cara. Daqui um dia você se aposenta e pronto, você vai ficar fazendo o quê? Pegando papagaio e fazendo papagaio, né? Professor, eu acredito que professor é da vida. É da vida, né? Professor é da vida. É isso. Se Deus der a oportunidade, outro dia de conversar. Só um tempinho que Magnólia quer falar, tem um tempo com a mão suspensa, mas não quis interromper, né? Por conta da lógica do pensamento do pastor. Magnólia, desculpa aí o tempo, mas sua palavra, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Bom, o que eu ia falar, acho que o pastor já deu uma pincelada aí, né? Eu não queria mais falar porque o pastor já encerrou, né, a fala dele. Então, é bom a gente deixar para outra oportunidade, né, para não, viu? Agradecer ao pastor, né, pelo conhecimento que ele tem passado para nós, que Deus possa, assim, abençoar e dar mais sabedoria a ele, né? Cada dia mais. Deixa com a próxima oportunidade. Valeu, obrigada. Ok, mais ninguém inscrito? Frequência e avaliação no chat.
Ok. A palavra final, mais uma vez, Regina, a gratidão, né? Nós queremos deixar essa palavra de agradecimento a todos os participantes deste encontro, todos os educadores, que está presente a educadora Adri, que é a leitura PLB, coordenadora da PLB. Agradecer em especial, né, ao palestrante, ao nosso querido Carlos. Agradecer pela brilhante explanação. Muito obrigada, Silvia, por ter deixado a gente bem à vontade. Eu tenho certeza que todo mundo, a sua fala, ela transmite tanta paz, bem clara, objetiva, segura. Muito obrigada pela sua presença. Eu sei que contar com a sua participação sempre. Nós podemos contar com a sua participação sempre. E queria ressaltar novamente, né, que nós precisamos ser essa metamorfose ambulante, porque aquela velha figura chamada solitude, precisamos aumentar essa mudança, né? Deixar de às vezes, realmente, o fracasso, ele depende de nós mesmos. Fracasso, ou sucesso também da vida. Então, é para isso que nós estamos fazendo essa tarde, para aprender mais, para sermos melhor, para cumprir aquele pilar da educação, um dos pilares que é aprender a aprender. Nós estamos aprender a aprender. Então, nós queremos só dizer muito obrigado a todos os participantes deste encontro. E o próximo mês teremos uma palestra sobre ensino híbrido com Kaique e Piauí. Desde já, todos os convidados sobre ensino híbrido. Deus possa abençoar justamente a todos. Pai, que tarde abençoado para todos nós. Parabéns, pastor, por essa palestra. Obrigado. Obrigado. Uma ser bênção na nossa vida, na nossa cidade, na nossa educação. Deus abençoe todos os educadores. Uma boa tarde para todos e para todas. Muito obrigado, Gabrielão, viu? Pela mediação. Você é 10. Ok. Muito obrigado. Amém. Hein, Roberlan? É porque o áudio dela tá muito baixo. Pode falar, meu nobre. Seria interessante, aquele livrinho lá, você pode compartilhar com o pessoal, não? Eu já compartilhei nos 3 grupos já. Já? Já. Na PLB, na formação e no CMS. Roberlan, 1 minuto, por favor. A gente sabe que, por conta dos direitos autorais, né, a gente sabe que certo. Não é uma prática das mais recomendáveis, né? Mas, enfim, já está aí na rede, né? Então... Já. Dorival quer falar. Roberlan. Diga. Olha, só uma intervenção. O nome da escola continua errado, certo? Está sempre lá, Júlio Edgar Cardoso. Por favor, conserte, senão eu não posso responder a avaliação, porque eu não trabalho nessa escola. Júlia, ela existe, né, irmão? Por favor. Já passei para quem é competente na área aí. Tranquilo, está registrado o ocorrido. Gente, um beijo para vocês. Estou saindo porque eu tenho uma aula agora, viu? Oh, meu Deus. Muito obrigada, pastor. Foi muito bom trocar uma ideia com vocês, gente. Um beijo aos meus ex-professores e até mais. Opa, saúde e paz. Muita gente aqui parabenizando no chat. Muitos parabéns. Obrigado. Dona Joilma, e aí? 15 horas e 51 minutos. Ótimo, tempo excelente. Muito. Muito proveitoso. Alguém mais quer fazer uso da palavra? O chat está bombando aí. Hein, pastor? Karina, Marivânia, Dorival, né, com a observação que ele fez. Verônica Porto. Ele nem quer sair da reunião, tá todo mundo querendo mais, parece. Não, mas depois do meio em diante começou a desenrolar aí a conversa, o assunto. Foi muito... o assunto é bom, né? Foi a introdução, né? Depois a gente vai dialogando. Mais alguma fala? Obrigado. Para mim, obrigado. E sempre que precisar, estou aqui.
À Saúde e disposição. paz. Dona Joilma, uma palavra para encerramento, não é isso? Vou a palavra final já. Já dei Então, agradecer a todos, né? ok. Nosso Deus permitir. É o pessoal mesmo que não quer sair, Robelano. Que bom. E teu áudio tá cortando aí, eu não ouvi algumas coisas que você falou, não. Teu áudio tá cortando. É o pessoal mesmo que não quer sair. Eita, depois marca outro dia, vamos ser uma tarde completa. Das 14 às 18. Saúde e paz para todos, meus nobres. Valeu. Encerrando aqui a gravação, dia 27/5/2021, quarto encontro formativo com o pastor Luiz Carlos. Isso aí, meu nobre. Muito obrigada aí pela paciência. Depois vou salvar no nosso canal do Colégio Américo Soto.